E foi divulgada hoje mais uma pesquisa eleitoral para presidente da República da Genial Quest. A pesquisa ela foi feita entre os dias 29 de junho e 2 de julho com eleitores acima dos 16 anos. Foram entrevistadas de forma presencial cerca de 2.000 pessoas em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No primeiro turno, a pesquisa Genial Quest mostra o ex-presidente Lula com 45% das intenções de voto. Em segundo lugar, o atual presidente Jair Bolsonaro aparece com 31% das intenções de voto. Ciro Gomes vem em seguida, com 6% das intenções. Depois, André Janones e Simone Tebet somam 2% cada. O último candidato pontuando é Pablo Marçal, com 1%. 6% dos eleitores estão indecisos. Outros 6% pretendem votar nulo, em branco ou não votar. Os candidatos e candidatas Vera Lúcia, Eimael, Felipe Dávila, Sofia Manzano, Luciano Bivar e Leonardo Péricles não pontuaram. Na edição anterior da mesma pesquisa, que aconteceu em junho, Lula aparecia com 46%, 1 ponto a mais, e Bolsonaro com 30%, 1 ponto a menos. Outros candidatos, votos brancos e nulos, e eleitores indecisos não se alteraram. Para o segundo turno, a pesquisa apresentou aos eleitores 3 possíveis cenários, com os nomes que mais pontuaram na pesquisa para o primeiro turno. No primeiro cenário, Lula tem 53% das intenções de voto e Bolsonaro 34%. 9% pretendem votar nulo, em branco ou não votar. Os indecisos somam 4%. No segundo cenário, Lula tem 52% e Ciro Gomes 25%. Votos nulos e brancos somam 20% e indecisos 3%. E no terceiro cenário, Lula soma 55% das intenções. Simone Tebet e votos brancos e nulos têm 20% cada. 5% estão indecisos. A edição de junho da pesquisa mostrava no segundo turno Lula com 54%, 1 ponto a mais, e Bolsonaro com 32%, 2 pontos a menos. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos permaneceram com a mesma porcentagem. E eu volto a falar agora com Pedro Bonenberg sobre este assunto. Olha, Pedro, são números realmente expressivos, números que de fato ainda não apresentaram talvez a totalidade do que nós vamos passar nessas eleições. É curioso pensar, por exemplo, quando eu analiso os números, que de fato a polarização está presente no Brasil. E por que eu reafirmo isso? Você tem duas pessoas que são aí expressivas, que têm um número grande de votações e de pessoas que apoiam, de apoiadores, tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente da República, que também faz parte de toda essa atuação, que também tem o seu número de eleitores que são expressivos. Será que esses números podem realmente aí, durante o percurso, nos surpreender? O que essa pesquisa representa para a gente nesse atual momento, Pedro? Pois é, Elias, boa noite para você novamente, para quem nos acompanha. Olha, é difícil que haja uma mudança tão expressiva nesses números, pelo menos pelo que diz a própria pesquisa. Quando a gente fala de decisão, pessoas que estão decididas no seu voto, a votarem em Lula, essa decisão chega a 78%. No caso dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, chega a 76%, Elias. Então, isso indica pra gente de que não deve acontecer uma mudança tão grande, pelo menos com os dados que nós temos hoje, é essa análise que é possível fazer, daqui até as eleições. Bom, é claro que tem muita coisa para acontecer, debates devem acontecer, vamos acompanhar se Bolsonaro e Lula vão participar dos debates, tudo indica que não, mas teremos o início das campanhas, entrevistas, coisas que podem mudar o curso eleitoral. E é muito chão pela frente até as eleições deste ano, né, Elias? Agora, chama atenção também nessa pesquisa que o presidente Jair Bolsonaro diminuiu em 2 pontos percentuais a distância entre ele e Lula no primeiro turno. Com os dados que nós temos na pesquisa de hoje, Lula não venceria em primeiro turno, levaria para o segundo turno com o Bolsonaro, e aí sim
segundo a pesquisa, conseguiria vencer o atual presidente e ser eleito presidente da República. Pelo menos é o que indica a pesquisa divulgada hoje. Agora, a gente tem também, Elias, outro dado bastante interessante, é que no Nordeste a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu 16 pontos nesse último mês. O Nordeste, que é uma região onde o Partido dos Trabalhadores tem uma tradição de vantagem muito grande, ainda há uma vantagem bem expressiva de Lula, mas que caiu, viu? Lula que caiu de 68% para 59% dos votos nesse sentido no Nordeste. Também há uma diferença agora nessa pesquisa em relação ao público feminino. Lula, que vinha liderando no público feminino com ampla vantagem, ainda lidera, mas agora com menor vantagem para Bolsonaro. E aí a gente pode trazer várias questões, né, Elias, para essa redução de 2% na distância e essa questão no Nordeste também, por exemplo. Entre elas, olha, caiu o percentual de eleitores que responsabilizam Bolsonaro pelo aumento no preço dos combustíveis, de 28% para 25% nesse momento. 42% dos eleitores entrevistados disseram que o presidente está fazendo o que pode para diminuir o preço dos combustíveis, especialmente da gasolina, algo que vem chamando a atenção. E outra questão, segundo a pesquisa, 60% sabem que Bolsonaro tem tentado passar a PEC, que é chamada de PEC dos kamikazes, né? PEC do kamikaze, que tenta aumentar de R$400 para R$600 o Auxílio Brasil, entre outros benefícios. Ou seja, a gente já vê nessa pesquisa, Elias, que essas medidas eleitoreiras, claramente eleitoreiras do governo federal, entre elas essa PEC kamikaze, a questão do ICMS dos combustíveis, já refletem na avaliação do presidente e também na questão dos votos dos eleitores. Pontos negativos para Bolsonaro foram a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e a questão também do ex-presidente da Caixa Econômica acusado de assédio, segundo a pesquisa. Então a gente já vê que essas medidas eleitoreiras causam já impacto, né, Elias, nessa pesquisa, devem causar muito mais impacto nos próximos meses, precisamos acompanhar e medir. Agora, é o que a gente vem falando aqui desde as últimas pesquisas. O que vai determinar a eleição desse ano, ao nosso ver, Elias, é o prato vazio, é o carrinho do supermercado vazio. A fome, a inflação são motivos que são fundamentais, segundo especialistas, e a nossa análise também é essa para as eleições desse ano, viu, Elias? Sem dúvidas, Pedro. E também é curioso pensar que na última campanha o pré-candidato Ciro Gomes ele estava muito além dos 7%, 6%, como nós mostramos agora através dessa pesquisa. O Ciro aparecia com 13%, 14%, que acabou se confirmando no pleito de 2018. Agora, uma frase que é interessante, você até analisou isso daí, dizendo que talvez pode, né? Nós estamos acompanhando as discussões também, será que é interessante para Lula ou também para Bolsonaro participar dos debates? Como é que vai ser este ano? Será que eles estarão também ali, né, passando à população brasileira quais são as suas propostas? Ou será que vão fazer como muitos outros candidatos fizeram? Inclusive o próprio presidente da República fez em 2018, em não participar dos debates. É uma questão realmente a se pensar, mas também eu queria levar ao público uma reflexão muito interessante. Nós temos um atual presidente da República e temos um ex-presidente da República, ou seja, duas pessoas que sabem como funciona a máquina pública, dois gestores que, querendo ou não, gostando ou não gostando, são expressivos na população e principalmente com decisões que de fato mobilizam várias pessoas, milhares de pessoas ao redor do Brasil. Será que realmente, se ambos resolverem não participar desses debates, vão estar passando qual mensagem à população? Como a população vai ter que decidir quem vai votar? Será que realmente alguém de terceiro turno aí, terceira via, vai conseguir realmente ter a sua expressividade? São muitas perguntas e vocês vão conferir tudo também aqui na tela da Diversa. Muito obrigado, Pedro. Já já a gente volta a conversar.